e tenho pesquisado sobre, né, as políticas de tempo integral no ensino médio. Então, o recorte que eu vou trazer hoje é no ensino médio. E por que essa temática é tão, assim, pontual e como é que eu posso dizer assim, em ebulição no momento? Se vocês observarem, né, isso, e eu estou até para escrever isso, né, que assim, nas propagandas políticas, pensaram a escola de tempo integral, foi bandeira, né, por diversos políticos, então, tanto no campo da esquerda, da direita de Bolsonaro, não, né, porque aí é só militarizada mesmo. Mas em vários relatos a gente vê a escola de tempo integral figurando como a solução dos problemas educacionais do Brasil, né? Então, nesse momento que eu reflito sobre como é que está se dando as mudanças do ensino médio e como é que chega essa educação em tempo integral, eu tento tensionar que educação em tempo integral é esse e que tipo de discurso está sendo apropriado, né? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que na história da educação, tempo integral é algo que foi sempre dedicado à elite. Então, assim, o tempo dedicado aos estudantes da classe trabalhadora sempre foi o mínimo, e esse mínimo foi lido como o básico suficiente. Então, a gente não tem uma trajetória, como em outras nações, né, de dar condições e tempo para que os estudantes ficassem na escola. Uma abordagem muito interessante é pensar que, quando se coloca a discussão do tempo integral, ou seja, da jornada completa, por vezes vem uma perspectiva, às vezes, muito assistencialista, no sentido assim, de um menino ter que ficar, né? Porque o pai precisa, a mãe precisa, mas nem sempre pensa a criança ou o jovem como portador de direitos e de direitos associados à educação. Um segundo elemento que a gente tem que pensar é que, quando a gente amplia o tempo, não é só a ampliação do tempo, está em curso aí uma discussão de uma concepção de educação, né? E não é neutra. Essas concepções de educação, elas sempre são envoltas de várias perspectivas de que tipo de criança, de jovem se pretende formar. Então, parece que há um consenso quando as pessoas falam de educação integral, mas a educação integral quer dizer várias coisas. E entre essas coisas é que ela não é a mesma coisa de tempo integral. Então, aqui vamos figurar duas coisas. Tempo integral é a ampliação do tempo, né, do estudante na escola, e a educação integral torna-se uma concepção educacional que ambiciona a formação desse sujeito, né, em sua completude. Só que, apesar desse conceito, ele é extremamente amplo, porque o que é formar alguém de uma forma completa, total? Pode ter várias abordagens. Então, assim, Anísio Teixeira, ele vai ser pioneiro aqui no Brasil de pensar uma formação integral em tempo integral. E olha que ele nem usava a palavra educação integral. A gente pensa assim, poxa, Anísio Teixeira não usava essa palavra? Não. Porque quando ele começou a escrever, né, existia no Brasil o movimento dos integralistas, né, que é a galera bem de direita, bem com marco fascista e tal. Então, ele não usava essa terminologia para que não houvesse uma associação. Porém, né, a defesa dele era de formação desse estudante, né, e todos os estudantes de uma forma geral, ou seja, não apenas para a elite. Mas é a única forma de se pensar a educação integral? Não. A gente tem, por exemplo, também os pensadores ligados à perspectiva socialista, no materialismo histórico dialético, que pensam que, por exemplo, é central a categoria trabalho, já que há um entendimento que é o trabalho que forma, né, os humanos, né, as suas relações, então, portanto, o trabalho é um elemento fundamental para se pensar a educação. Mas é só a socialista e a liberal de Anísio Teixeira? Não. Né? Na atualidade, pensar a educação integral, ela está permeada também de outros tipos de reflexões, né? Em um momento social onde a gente está veemente marcado pelo individualismo, pela meritocracia, pela ideia de um princípio de vida onde faça você mesmo, seja empreendedor, disso tudo. E o que é que a gente tem visto? A gente tem visto, e aí minha tese de doutorado vai nesse caminho, inclusive a professora Marta Alice está na minha banca, né, de discutir de como há uma apropriação, né, desse conceito de educação integral, que é algo dado como um consenso, mas para uma lógica cada vez mais mercadológica. Então, a gente tem visto e acompanhado propostas curriculares, desenhos escolares que defendem uma educação integral, mas quando a gente vai esmiuçar exatamente o que se pretende, o que se deseja, a gente vê que existem várias contradições, né,
na ideia de o que é esse sujeito do século XXI e tudo mais. E aí, por exemplo, a gente pode pensar na BNCC, né? Vocês estão em formação, né? Alguns na etapa do mestrado, do doutorado, outros ainda, né? Na licenciatura, a gente tem um documento agora orientador, a Base Nacional Comum Curricular, que vai diferindo muito quando, por exemplo, tem a perspectiva da educação infantil e quando tem a perspectiva da educação do ensino fundamental e do ensino médio, né? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre o ensino médio, porque eu sei que a perspectiva da educação infantil ela tem outras clivagens. No ensino médio, é a perspectiva da pedagogia das competências. Então, veja só, ele é formado para ser competente, ou, se você não é competente, você é incompetente. Então, veja, são expressões, são clivagens que vêm, às vezes, do mundo do trabalho e que vão se impondo na lógica educativa, sempre olhando o resultado, sempre olhando a forma, o molde, como esses sujeitos devem se adequar, se comportar. E aí, na BNCC, vai ter um princípio que são as pedagogias da competência socioemocional, que se a gente dá uma lida, de imediato a gente fala, poxa, massa, bonito, gostei, que documento bonito. Quando a gente vai ler criticamente, né, quais são essas competências socioemocionais, que é a base do que a BNCC vai falar de educação integral, a gente não vê criticidade, a gente não vê uma mobilização de conhecimentos para poder refletir e pensar a sociedade sobre a perspectiva crítica. A gente vê um leque de competências socioemocionais que reforçam muito a resiliência, que reforçam muito, né, a aceitação dos padrões. Sabe o gratiluz? É assim, será que a gente quer formar sujeitos realmente gratiluz? Eu não. Eu quero formar sujeitos críticos que pensem em estar em espaços de poder, que pensem em transformar a sociedade, e isso não está posto lá nessas competências socioemocionais. E aí, o que a gente teve depois do golpe? A gente tem, né, uma reforma do ensino médio, que vai ter por base toda essa discussão da BNCC, de uma educação integral baseada nas competências emocionais, que é o que vende, né, e que tem sido vendido historicamente os tantos institutos privados, e chega do ladinho um programa de educação em tempo integral para o ensino médio, né? Que é o Programa de Fomento ao Tempo Integral no Ensino Médio. Lá em 2016 ainda não era nem a lei, era a medida provisória. Veio a medida provisória e vem logo um programa. E esse programa, gente, ele vai ser todo financiado pelo Banco Mundial. Então, se o Banco Mundial olha, observe, porque nada é à toa. Eles disputam a nossa formação, né? A formação de como é que deve ser a classe trabalhadora. E como é que deve ser a classe trabalhadora? Ela deve ser flexível, deve aceitar qualquer tipo de estrutura de trabalho onde não haja garantia de seus direitos. É uma classe trabalhadora que tem que ser empreendedora de si mesmo, ou, como dizia Ricardo Antunes, déspota de si mesmo, né? Que marque para si qualquer fracasso ou sucesso da sua trajetória, que não pense em coletividade. Então, esse é o padrão, mais ou menos, né, desenhado e organizativo, que tanto o Banco Mundial, os organismos internacionais, de uma forma geral, como a OCDE e tal, como os institutos de interesse privado, têm pautado e têm direcionado os moldes da educação. Pois bem, aí eu vou pesquisar esse programa, que é novo, né? Que é todo baseado na BNCC, na reforma do ensino médio. Só que aqui na Bahia, a gente já tem uma trajetória, né, desde Anísio Teixeira, de pensar a educação integral em tempo integral. Então, vai ter lá a Escola Parque, né? Depois a gente vai ter, a partir de 2014, muito marcado pelo Mais Educação, pelo ProMI, o Programa Estadual de Educação Integral, e aí vai pensar a cidade educadora e tudo, uma perspectiva, né, que se remete a Anísio Teixeira, mas traz elementos mais da pós-modernidade, enfim. E aí vem um outro programa. Então, assim, a minha pesquisa é em que ponto estão as contradições, em que ponto estão, né, as confluências e tal. Então, eu falei tudo aqui no meu campo da pesquisa, mas como nada é à toa, sou professora da educação básica e sou professora de uma escola que lá em 2017, ela foi a escola piloto da reforma do ensino médio. E por que nós nos tornamos escola piloto do ensino médio? Porque o ensino médio ele vai ser implementado, né, em todas as escolas. E quem chegasse antes ia receber recurso. E vocês sabem que na lógica da escola,
que vive tem que fazer uma série de políticas sem o recurso. Quando vem o recurso, então a gente falou assim, vamos topar sermos os primeiros, né? E não fomos só nós, foram 534 escolas da Bahia, de mais de 1.200, que disseram, não, bora. Isso significa dizer que a reforma do ensino médio na Bahia, ela já, desde 2018, ela já acontece em mais da metade das escolas. Então, não é algo a ser construído a partir do ano que vem ou tal. Não, já está rolando. E no meio do caminho veio a pandemia. Então, imagine, reforma do ensino médio, pandemia, e no bojo, algumas escolas foram se tornando escolas de educação em tempo integral. Como você pensar, né, em a formação em todas as dimensões em um contexto pandêmico? Olha só as contradições que aparecem, né, para as escolas, para os sujeitos, para os... enfim, é extremamente tensa. A minha escola, né, ela passou todo o período pandêmico, né, no remoto, a gente tentando criar alternativas e possibilidades no campo, né, das estratégias mesmo de sobrevivência, e foi extremamente duro. Para vocês terem ideia, com o processo de implantação da reforma do ensino médio, o trabalho dos professores ficou extremamente fragmentado em uma constante, assim, surreal. Por exemplo, eu disse a vocês que eu sou professora de História. Antes da reforma do ensino médio, eu tinha 13 turmas de História. Aí vocês falam assim, nossa, muito, mas 13 turmas, sucesso, é aquilo mesmo, né? Enfim. Com a reforma, eu passo a ter 19 turmas. E a carga horária de cada turma, ela vai ser comprimida. Por quê? Para que dê a demanda de um processo de flexibilização curricular, que essa está em sintonia com a ideia de flexibilização de formação, né, do trabalhador e tal. As disciplinas do componente comum, que são, né, conteúdos socialmente referenciados, historicamente construídos e, portanto, são de direito dos estudantes, elas foram comprimidas. Então, é uma hora aula de física, uma hora de química, uma hora de história, uma hora de sociologia, uma hora de cada, onde a gente dá bom dia e acabou, e só vou ver semana que vem. É assim que está rolando, né? Para dar vazão a um conjunto de outras disciplinas, dialogando com a proposta da BNCC de Educação em Tempo Integral, dentre as quais uma chamada Projeto de Vida. Gente, dá um componente curricular chamado Projeto de Vida, com o dobro de carga horária daquilo que eu tive a formação. É um dos grandes, enfim, foi um dos... Eu nem sei como explicitar. Por quê? Primeiro, né, os professores, eles podem sim receber uma formação. Então, a Secretaria de Educação, ela oferece uma formação do que é o projeto de vida, né? E aí a gente recebe um material didático e tudo. Mas o tempo todo, eu e os outros professores, a gente nos questionava que projeto de vida eu posso dar ao meu estudante, ou ele pode construir, se está sendo negado a ele uma série de outros saberes. Então, como pensar em uma educação integral e depois em tempo integral, se uma educação que está pautada cada vez mais na fragmentação, onde esses sujeitos eles não podem, né, se apropriar de uma série de poderes, né, porque conhecimento é poder. Isso está sendo silenciado, está sendo negado. E aí a gente pegava o programa de projeto de vida e falava assim, velho, o que é que nós vamos fazer, né? Porque se a gente fosse seguir exatamente o que estava posto ali, era um processo assim, primeira unidade, a gente vai falar de resiliência e amizade. Aí você, desculpe o termo, porra, 3 meses, resiliência e amizade, é importante? É super importante. Mas começam a surgir uma série de elementos e de questões subjetivas das quais nós, professores, não somos psicólogos. Nós não temos determinados tipos de formação para atuar, ainda que atuemos, né, nesses campos. Mas o que acontece é que nós somos sujeitos do processo. A gente nunca pode pensar que o que está posto na lei está dado e acabou, ponto. A gente tem a capacidade de subversão, de tensionamento. Tem um estudioso chamado Licínio Lima, e aí ele traça um conceito que é massa, que é assim, que na escola rola um negócio chamado infidelidade normativa. A norma vem, mas aí, nesse processo da norma, esses sujeitos, e aí Bal vai falar isso também, vão reinterpretar, porque existe um currículo que é vivido, e é vivido sobre a forma de tensão, de disputa de classe, tudo isso.
E aí, no chão da escola, eu e os outros colegas, principalmente os de ciências humanas, que fomos nós que sofremos, é a galera das artes, das humanas, do pensamento crítico, essa galera que ficou com 19 turmas, e 19 turmas de 8 programas diferentes. Então, apesar de minha formação ser história e meu mestrado ser em ciências sociais, eu estava dando aula de filosofia, sociologia, história, protagonismo, projeto de vida, e ainda formulei um componente curricular. Por quê? No campo da reforma do ensino médio, é dado à escola a possibilidade de construir alguns componentes curriculares. O que é que eu fui? Eu fui para a lacuna, porque, como eu disse, a gente pode, né? Sempre tem brechas onde a gente pode atuar. E aí, né, a partir dos marcadores lá, eu e o conjunto de professores de ciências humanas escreveu um componente curricular chamado protagonismo negro. Então, assim, que foi uma lacuna que em uma hora aula de história, uma aula de sociologia, não dava para discutir. Óbvio, sempre dá. Mas que ficavam sempre de uma forma muito compartilhada. Então, aí, a gente vai criando estratégias e caminhos, né, para poder sobreviver. Pois bem, minha escola só era da reforma uma escola piloto. A partir do ano que vem, ela vai se tornar uma escola de educação integral em tempo integral. Estamos desesperados. Por quê? Nós não escolhemos. Não foi uma escolha da comunidade. Não é a comunidade que bate na porta da Secretaria da Educação e fala assim: oi, a gente quer, a gente deseja. Então, os jovens ainda desconhecem, nós, professores também, eu menos, né, por conta dessa trajetória, mas os professores desconhecem, mas recebemos uma linda escola, uma escola de grande porte, né, que foi reconstruída, reformada, e que tem todas as potencialidades. Mas será que apenas uma escola, um prédio físico, ou apenas a expansão de um tempo dá conta do recado? O que é que a gente faz nesse prédio? O que é que a gente faz nesse tempo? E aí são essas discussões que a gente vem, né, tensionando, caminhando, refletindo, e que não existe respostas. Existe a pesquisa. E a gente precisa de pesquisadores, e é por isso que eu faço aqui, que pensem, né, sobre isso, que pensem a educação integral para além da caixinha do slogan educacional, que é muito lindo, muito maravilhoso. Então, às vezes, eu vou para as formações de que alguns companheiros que escrevem, refletem, e eu falo, nossa, está muito lindo! E, na prática, às vezes, não acontece desse jeito. Então, a gente precisa, né, que vocês mobilizem os esforços de vocês, né, os seus interesses de pesquisa para poder entender esse processo que está se dando em uma etapa tão crucial, que é o ensino médio. E por que é uma etapa crucial? Porque ali está se desenhando, né, parte da trajetória produtiva dos estudantes. Então, há um interesse, uma disputa muito grande por eles.